Gravei esse vídeo aqui separado para completar a primeira parte da aula 1 do Apocalipse, porque teve um corte e para a gente não perder a linha de raciocínio, eu vou falar aqui rapidamente, fazendo o fechamento da primeira parte e dando introdução para a segunda parte da aula 1 do Apocalipse. Mas vamos lá. Naquilo que nós estávamos falando a respeito da marca, da besta, a Bíblia diz que só vai poder comprar e vender quem tiver essa marca. Nós falamos sobre o código de barra, onde já está inserido o número 666, mas uma coisa relevante de nós falarmos também é que a Bíblia diz que a pessoa que receber a marca da besta, ela receberá ou na mão direita ou na testa. E com essa marca vai ser possível comprar e vender. Isso, há 100 anos atrás, não havia possibilidade nenhuma de acontecer. Mas hoje nós sabemos que existem chips do tamanho de um caroço de arroz e que são colocados embaixo da pele. E esse chip ele contém todas as informações das pessoas, aonde quando ela encostar a mão ou a testa no leitor, aquele leitor vai puxar as informações, como acontece num cartão de crédito que tem o chip. A diferença é que esse chip ele vai ser colocado na testa ou na mão direita, conforme a profecia bíblica. E aquele leitor de supermercado que nós conhecemos, né, fará a leitura desse chip e também do código de barra dos produtos, aonde está inserido o 666. A gente vai detalhar isso com mais calma quando nós falarmos sobre esse período chamado Grande Tribulação. Mas nós demos aqui um panorama rápido do histórico dos impérios que houveram no mundo e desse império que ainda está por vir, o império do anticristo, o último, antes do estabelecimento do reino do Messias. E agora a gente vai falar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, e quando Daniel estava em oração pedindo a Deus respostas sobre a questão do cativeiro babilônico, quando seria o fim, quando Deus iria restaurar o seu povo, trazê-los de volta para a sua terra, Deus ele dá uma resposta que vai muito além daquilo que Daniel imaginava. Deus fala de 70 semanas. A gente vai ler os textos bíblicos aqui e Deus ele vai falar não só daquele período que a nação de Israel estava vivenciando, mas também de um período futuro, dos próximos anos até a vinda do Messias. E quando Deus fala de 70 semanas, cada semana tem 7 dias. Só que figurativamente a Bíblia vai comparar semanas a anos. Então, se você tem uma semana com 7 dias, na verdade serão 7 anos. 70 semanas é só você multiplicar aí 70 vezes 7, você vai ter o número de anos aonde a profecia dada a Daniel se cumpriria. E vocês vão ver agora na próxima aula que dessa profecia, desses anos estabelecidos por Deus, já se passaram 69 semanas. Falta uma, que é a última semana, a semana onde esse império global vai se levantar, os pés da estátua de Nabucodonosor, com 10 presidentes, com 10 governantes, com 10 países mais fortes que vão dominar o mundo e que a Bíblia diz que entregarão o poder e domínio ao anticristo. E aí se encerrará a última semana da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 31, e se iniciará o milênio. Mas vamos então para a próxima aula, e isso vai ficar mais claro, e depois, na segunda aula do Apocalipse, a gente vai se concentrar especificamente nesse período da grande tribulação. Porque Daniel ele estava orando e pedindo a Deus, perguntando: Senhor, quando acontecerá, quando o teu povo vai ser restaurado, quando as coisas vão ser restituídas, porque o povo estava no cativeiro. E aí um anjo, depois de 21 dias de oração, fala com ele a respeito das 70 semanas. Só que essas 70 semanas, elas são um período que duram toda a história. Vamos lá? Primeiro texto, Daniel capítulo 9, versículo 24. Alguém pode abrir aí e ler? 9, 24. Daniel capítulo 9, 24. Outra pessoa abre aí, Ezequiel 4, 6.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para destruir a transgressão e dar fim ao pecado, aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Isso aí. Agora, quem achou, lê Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Um dia para cada ano. Então, Deus já havia dado uma profecia, falado com Ezequiel para dar um exemplo de uma profecia, onde cada dia representaria um ano. E aí, quando Deus ele fala das 70 semanas, aqui para Daniel, ele vai falar, na verdade, não de 70 semanas literais, mas semanas que representam anos. E aí, pena que o piloto ficou ruim, senão eu escrevi aqui. Quando Deus se revelou a Daniel e falou com ele dessa profecia aqui do capítulo 9, das 70 semanas, foi no ano 445 a.C., durante o cativeiro babilônico, durante o período da cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor. Notem, 445 anos. Aí, vamos continuar aqui lendo Daniel capítulo 9? Versículo 25. Quem estava lendo? Pode continuar, irmão. Sabe, entende desde a saída da obra para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. 62. 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só, esse capítulo 25 aqui, esse versículo 25, é importante a gente se atentar aos detalhes. Ele diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, isso aqui aconteceu no reino de Artaxerxes. Quem lembra aqui do livro de Neemias? Neemias, ele foi um dos responsáveis pela reconstrução de Jerusalém. E quanto tempo demorou a reconstrução de Jerusalém? 49 anos. Por isso que ele fala aqui 7 semanas. 7 semanas de 7 anos são 49 anos. Então ele diz assim, olha, desde a saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até o príncipe, que é o Messias, Jesus, serão 7 semanas e 62. Vamos lá, 7 semanas. Por que ele dá destaque aqui? Porque ele diz assim: a rua será reconstruída novamente e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. Como é que o muro de Jerusalém foi reconstruído na época de Esdras e Neemias? Lembra que eles tinham que reconstruir o muro com a espada na mão e com a ferramenta na outra? Porque Sambalate e Tobias, os inimigos do povo de Deus, disseram: olha, ainda que vocês edifiquem um muro, uma raposa virá e derrubará. É uma turma muito alegre, né? Nessas 7 semanas, que foi o tempo que durou a reconstrução de Jerusalém, foram tempos tenebrosos. Foram tempos em que os inimigos do povo de Deus, de todas as formas, tentaram sabotar essa reconstrução. Só que percebam, desde a saída para edificar Jerusalém até o Messias, até o príncipe,
São 7 semanas, que é esse período de reconstrução, mais 62. Então dá quantas semanas? 69 semanas. Quer dizer, falta uma semana ainda, certo? Por que essa semana ainda não aconteceu? Porque ele diz, olha aqui a continuação da profecia. Após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma imundação. Até o final estão determinados guerras e desolações. Versículo 26. Então Jesus, ele foi cortado, ele foi morto, certo? Exatamente no ano 33 depois dele haver nascido. O ano 33, do ano 33 até a saída para restaurar Jerusalém, são 434 anos mais 49, dá 400. Quem é bom de conta aí? Multiplica aí, 69 vezes 7. 69 vezes 7. Quantos anos dá? 69 vezes 7. 483. 483. Deus é perfeito. Quando Deus deu essa profecia aqui para Daniel de 70 semanas, não tinha saído a ordem para restaurar Jerusalém, não se sabia ainda quando Jesus viria, mas os anos bateram certinho, 483 anos. Foi desde a ordem para reconstruir Jerusalém, através de Esdras e Neemias, até a morte de Jesus. 483 anos, 69 semanas. O Messias foi cortado. E aí abriu-se essa lacuna aqui chamada graça. Um período indeterminado, que nós não sabemos quanto tempo vai levar. Já estamos nesse período da graça há quantos séculos? Há quase 2000 anos, né? Desde a vinda de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus até hoje, já são quase 2000 anos. Essa lacuna chamada graça, ela pode levar mais 100 anos, ela pode levar mais 50, ou ela pode levar mais 10 anos. Vocês já ouviram falar na Agenda 2030 da ONU? Essa Agenda 2030, ela quer acelerar o processo de globalização. Essa Agenda 2030, ela nada mais é do que uma preparação para o governo do anticristo, aonde o mundo já está se dividindo em blocos e cada bloco vai ter a sua força, né? A gente não tem hoje o mundo dominado por um império só. São vários presidentes, são vários governantes e blocos diferentes. A gente tem lá aquele bloco Rússia-China, que é um bloco muito forte. No mundo inteiro são várias potências militares e econômicas que predominam. Essas potências, elas vão se unir num determinado momento da história por uma causa que eles consideram maior, para que a humanidade não seja extinta, né? Eles vão se unir e eles vão dar o poder a um homem, a esse homem chamado Anticristo, certo? E esse homem, alguns dizem que ele já está entre nós. Inclusive, na década de 80, foi publicado nos grandes jornais do mundo, inclusive no Globo, o seguinte: o Cristo está aqui agora. Era o tema da matéria, o Cristo está aqui agora. Porque o que Satanás, na sua sabedoria, na sua inteligência, sabedoria não, inteligência, né? Porque ele não é sábio, ele é inteligente. Ele entende os sinais dos tempos. Ele sabe que a volta de Jesus está próxima, então ele precisa preparar o anticristo. E quando ele percebeu que a volta de Jesus estava próxima, os sinais estavam próximos, ele começou a preparar homens para assumir essa posição. Só que lá na década de 80, suponhamos que o anticristo naquela época tivesse com 20 anos. Ele hoje estaria com quanto? 60 e poucos, né? 2024. Se Jesus não voltar nos próximos 30 anos, esse homem vai morrer. Então, eu acho que o anticristo,
o anticristo está vendo uma escola de preparação, onde existem vários homens que possivelmente podem assumir esse posto. Homens com 20 anos, com 30, com 40, com 60. Quando acontecer o arrebatamento, que for surgir esse líder mundial, ele já vai estar sendo preparado há muitos anos pelo próprio Satanás, porque a Bíblia fala que ele é o filho da iniquidade, o filho do pecado. Ele vai vir com com todos os sinais e prodígios de mentira da parte do diabo. Então, ele vai ser alguém completamente possesso pelo próprio Satanás e usado por ele para governar o mundo. Mas eu queria voltar um pouco antes aqui. Que horas são aí, por favor? 10:06, né? Eu queria voltar um pouco aqui. Sim, gente, só uma coisa que eu lembrei. O pastor Daniel Kunta já chegou, vieram aqui me avisar. E ele me mandou um slide para estar passando durante a mensagem, que eu passei para o Guilherme e para o Tiago. Vocês sabem quem é que está na escala hoje? Lá do culto? Não? Então eu vou pedir um favor a você, Caio. Dá um pulinho lá embaixo, que ele falou que ia colocar no grupo, ia pedir quem estava na escala, só para alinhar e ver se isso daí já está certo, porque o pastor Daniel vai precisar da mídia, né? Aí você vai lá ver se essa parte aí está ok e depois você sobe. Pode fazer. Eu sempre dou algumas coisas assim, ele aí, diz que todo que adora ídolo são idólatras. Certo. E todos que são idólatras são anticristos. Certo? Anticristo é tudo que se levanta contra Cristo. Tá. Então, tudo aqui. Então, que se opõe a Cristo. Seria o espiritismo, uma cumpria, que eu vi isso num filho meu, cara. Muito. Não é que quando se adora uma imagem, não é que ele seja anticristo. Às vezes ele está vendo Cristo numa pessoa errada, numa coisa errada, mas está vendo Cristo. Ele só tem que conhecer a verdade. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, coisa rápida. Quando Davi entrou com a arca da aliança em Jerusalém, ele entrou alegre, cantando, dançando, Mical estava lá em cima e criticou a alegria dele. Às vezes a gente critica uma alegria dessa e não sabe que o Espírito Santo está ali. É verdade. É por isso que eu não me incomodo muito, porque essa classe dos jovens casados atrapalha um pouquinho, mas essa classe dos jovens casados, ela tem assim ganhado força. Eu tenho visto muitos casais novos chegando e não adianta, né? Classe de casais surge sempre uma piadinha, né? Classe de vez em quando é criticada lá embaixo também. Mas uma brincadeira. Então esse barulho aí, né? É por uma boa causa. O povo falando de Deus ali, falando de Jesus, o Espírito Santo está no meio ali, e as pessoas que estão do lado às vezes se incomodam. E não é legal, você criticar. Verdade. Agora, sim. Existem muitos rumores em relação ao presidente da França. Isso, Emmanuel Macron. É uma coisa para falar em relação a isso. Na verdade, todos aqueles que têm uma agenda globalista são um anticristo em potencial. A agenda globalista, ela trata uma série de questões, né? A unificação do mundo, uma moeda só, na verdade, uma preparação. Isso. A gente vai falar um pouco sobre esse movimento Nova Era na próxima aula, onde a gente vai detalhar essas ações que estão sendo tomadas para poder preparar o mundo para o anticristo, para unificar. Mas o Macron, ele é um desses, né? Um desses globalistas. Então, pela idade dele, por ele ser jovem, ele é um potencial. E por ele se destacar como um líder, não só da França, mas no cenário mundial, ele acaba chamando a atenção. Será que esse cara é o anticristo? Porque ele vai ser uma pessoa assim, muito boa, muito... Às vezes se critica a Rússia, né?
a Rússia porque está em guerra com outros países, mas a Rússia não está se protegendo, porque quando se junta um monte de países em volta e ela não está no meio, ela não está fazendo parte daquilo, ela tem que se proteger. Porque já pensou? Uma unificação e só o Brasil de fora? Prova disso que ele está falando são as ogivas. Esse já fala, as ogivas. É o que garante. Aí você fica sob um domínio de muitos que estão em volta de você. E não é legal. E a Rússia, essa questão aí da Rússia, porque o que vai acontecer? Tem uma profecia que diz o seguinte, que quando o anticristo surgir desses 10 reis, 3 vão cair, ele vai derrubar 3. Por quê? Porque 3 reis, 3 presidentes não vão ser a favor dessas 10 potências mundiais. Tá tudo ok? Não? Não souberam informar que está na escala. Aí eu perguntei para ela se podia olhar no PC para ver se o slide já estava falando que não. Ah, é? Você tem telefone aí que você possa ligar para o Guilherme? Não? Ela fica na escala, não? Tá, porque na hora da pregação a gente vai precisar dessa escala, vai precisar desses slides lá funcionando. Você está com o telefone aí, né? Agita isso aí lá pra gente, fazendo um favor. Que eu mandei cedo pro Guilherme e pro Thiago. Até perdi o que eu estava falando. A Rússia, A China também. A potencial bélica. Isso. E aí, desses 10 países, 3 presidentes vão cair diante do anticristo. Porque a Bíblia fala que ele vai prevalecer. Então, de repente, vão ser 3 presidentes que não vão aceitar. Não, a gente não vai entregar o nosso país na mão desse cara. Ele não vai governar o mundo inteiro. E aí pode ser a Rússia, né, que tem a China, que é muito territorialista. A Europa já está dominada. A Europa já não existe mais fronteira. Mas depois, na minha opinião, por isso que eles se fecham para o mundo. Entendeu? Sim. Eles se fecham. Justamente para evitar interferência externa. A Rússia, principalmente a Rússia. Sim. Só que isso vai ter que cair. Isso vai cair. Extremamente fechado. Isso vai cair. Esse cenário mundial, ele tende a se abrir cada vez mais. Já foi muito mais fechado, né? Até a televisão lá é controlada. O governo ele decide que você vai assistir. E o ensino lá é fantástico, Eles decidem que você assiste. Eles contratam a gente. Mas a gente vai ver a Herodes lá, que Herodes se proclamou Deus e caiu por esse bicho, né? Verdade. Mas aí, eu queria só dar um destaque aqui no versículo para a gente encerrar a aula de hoje, em relação aqui a esse versículo 24. Olha só como é que bate certinho com a morte e ressurreição de Jesus. Daniel pergunta para Deus, quando vai ter fim o cativeiro? Só que Deus estava vendo lá na frente, ele sabia que aquele cativeiro babilônico não era nada comparado ao cativeiro do pecado. O que fez o povo de Israel cair foi o pecado. E os verdadeiros inimigos do povo de Deus não eram do Império Babilônico, Medo-Persa, Romano, Grego, era o inimigo espiritual, era o pecado e Satanás e seus anjos. E a Bíblia fala que os demônios, eles foram vencidos na cruz e expostos publicamente ao desprezo. Aí olha o que ele diz aqui: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí olha só, para terminar a transgressão, por fim aos pecados e fazer a reconciliação por causa da iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Tudo isso daqui, a maioria disso daqui já aconteceu. Jesus pôs fim aos pecados? Sim. Terminou as transgressões? Fez a reconciliação? Trouxe justiça eterna? Sim. O que está faltando aqui? Selar a visão e a profecia, que vai acontecer na última semana, antes do estabelecimento do milênio.
Então, toda essa profecia aqui das 70 semanas, uma boa parte dela já se cumpriu. Só falta selar a profecia e a visão e essa última semana. Então nós estamos vivendo num tempo chamado graça, onde essa última semana aqui é iminente. As coisas já estão se desenhando para que a gente viva essa última semana. Tudo isso que a gente comentou aqui, eu vou trazer ainda na próxima aula muitas outras coisas que vão mostrar que a gente está próximo dessa última semana. Agora, daquele dia e hora ninguém sabe, né? Senão os anjos, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Legal, eu acabei de aprender aqui agora é o seguinte, que tem muitos pregadores aí que pregam que Neemias levantou os muros de Jerusalém em 7 semanas. Durante 70 dias, 77 dias. Cara, foram 40 e tantos anos. Foi 49 anos. Mas as pessoas não têm essa noção e falam, 7 semanas dentro do meu levantou aquele muro aqui. E fora permissão, porque você fizeram vilas, né? Outros, eles dão permissão a cada ano. Isso aí. Para poder construir. Então, gente, por hoje é só.